Bueno, unión absoluta en Bolívar, en Sucre, en Ayacucho. ¡Que viva Ayacucho! ¡Que viva! El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre. Nicolás Maduro está desesperado para manter seu regime de pé, especialmente agora que a sua situação na Venezuela é cada vez mais insustentável. Como parte de sua estratégia desesperada para preservar o controle, ele promoveu cerca de 2.000 militares ao posto de general. Esta movimentação é um reflexo da tentativa de reforçar a lealdade das Forças Armadas ao regime chavista. Maduro utiliza 3 pilares principais para manter esses generais sob seu controle: poder, dinheiro e medo. Ele oferece poder através da ocupação de cargos importantes dentro do governo e das Forças Armadas, mantendo a maioria das estatais, como a PDVSA, sob controle militar. Além disso, assegura o dinheiro ao controlar setores estratégicos como o petróleo e o minério, enquanto alimenta o medo entre os militares, reprimindo qualquer tentativa de oposição ao regime com ameaças de sanções ou rechaço. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. A quantidade de oficiais generais na Venezuela atualmente é a maior do mundo. Para se ter uma ideia, o país possui mais generais do que as Forças Armadas dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos contam com cerca de 1.300.000 militares e aproximadamente 900 generais, a Venezuela, que possui um efetivo militar muito menor, tem o dobro de oficiais generais. Esse crescimento exponencial dos generais na Venezuela começou com Hugo Chávez e foi intensificado por Maduro, que viu nos militares um aliado essencial para a sua sobrevivência política. Nicolás Maduro já demonstra o temor de uma possível ação militar norte-americana para destituí-lo do poder. Com a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2025, mudanças drásticas na geopolítica global estão por vir. Esse novo cenário global pode bagunçar a economia da América do Sul. Isso só reforça a necessidade de se proteger financeiramente, especialmente com o dólar ultrapassando os R$6. É importante destacar que ganhar em dólar é uma experiência transformadora. Nós, do Vida no Quartel, já estamos vivenciando essa oportunidade e você também precisa experimentar a liberdade que essa moeda proporciona. Não é nenhum esquema ou hackzinho. É um trabalho honesto que pode trazer excelentes retornos financeiros e quem pode te guiar nesse caminho é nosso parceiro Daniel Alvarenga. No link da descrição e do comentário fixado, você fala diretamente com ele e ainda garante 3 aulas gratuitas para começar hoje mesmo. Não perca tempo, clique no link e dê o primeiro passo para a sua liberdade financeira. Durante o governo de Hugo Chávez, a influência militar cresceu significativamente na Venezuela. Chávez promulgou uma nova Constituição em 1999, que, entre outros pontos, permitiu que os militares tivessem poder político direto, intervindo em funções-chave do Estado. Isso se deu por meio da nomeação de militares para cargos dentro do governo e em estatais como a petrolífera PDVSA. A estratégia de Chávez era clara: fortalecer os militares para se proteger de possíveis destituições e reações internas. Ele conseguiu sobreviver a um golpe em 2002, justamente por ter retirado militares de posições vulneráveis e incorporado aqueles que eram fiéis ao chavismo. Esse movimento era visto como uma forma de depuração das Forças Armadas, mas, na verdade, consolidou o poder militar dentro do regime. Quando Maduro assumiu a presidência em 2013, após a morte de Chávez, ele continuou essa estratégia de cooptação dos militares. Temendo ser deposto, Maduro reforçou a aliança com os militares como uma medida preventiva. Desde então, a quantidade de generais só aumentou. A situação na Venezuela é alarmante, pois esses oficiais não são apenas símbolo de poder, mas também de repressão. Os militares se tornaram, na prática, uma força de ocupação dentro do país,
mantendo a ordem sob uma linha muito tênue entre controle político e opressão militar. Essa concentração de poder nas mãos dos militares não só enfraquece a democracia, mas também aumenta o risco de uma intervenção externa. A ascensão de tantos generais é vista por muitos como um passo para se defender de uma possível intervenção dos Estados Unidos e da União Europeia. Tanto Trump quanto os europeus já reconheceram Edmundo González como o novo presidente eleito da Venezuela e prometem uma mobilização histórica para retirar Maduro do poder e até prendê-lo. Com um governo venezuelano ilegítimo e corrupto, as chances de uma ação militar liderada pelos norte-americanos e apoiada pela União Europeia se tornam ainda mais reais. Para os militares venezuelanos, essa promoção de oficiais generais não é apenas uma ascensão dentro do aparato estatal, mas também uma forma de garantia de impunidade. Muitos desses generais estão envolvidos em crimes contra a humanidade, como repressão a manifestações, torturas e assassinatos. Eles são parte fundamental do regime de Maduro e, por isso, têm seus interesses políticos e financeiros garantidos. O impacto dessa militarização vai além da estrutura do governo, afeta toda a população venezuelana. As Forças Armadas, que originariamente servem para proteger o povo, agem como uma extensão do regime, mantendo a população sob controle e reprimindo qualquer sinal de insatisfação. A história recente da Venezuela mostra que, para evitar a queda, Maduro foi capaz de replicar estratégias de Chávez, como a criação de milícias civis armadas, denominadas coletivos. Esses grupos paramilitares, aliados aos militares, exercem controle sobre comunidades, aumentando ainda mais a opressão e a violência dentro do país. Esse controle não só sustenta o regime, mas também promove a corrupção sistêmica, já que muitos desses generais acumulam fortunas à custa do Estado. Maduro herdou essa estrutura e, em vez de desmantelá-la, apenas a expandiu. Ele não só continuou a política de cooptação dos militares, mas também aumentou o número de generais, consolidando ainda mais a aliança com as Forças Armadas. A quantidade de generais na Venezuela é, sem dúvida, uma anomalia internacional, refletindo a profundidade do autoritarismo do regime chavista. Que Maduro entregue o poder e responda pelos seus atos, ou que seja destituído de uma vez por todas para que o povo venezuelano finalmente possa viver uma vida digna e distante de regimes autoritários. E só para relembrar, o link para acessar as aulas 100% gratuitas de como ganhar em dólar estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes, até a próxima!